Boa tarde aos meus queridos irmãos e irmãs, companheiros de caminhada que estão reunidos conosco mais uma vez, que estão nos vendo agora, e aqueles que vão nos ver depois. Então, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, tá? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento aí tão abençoado em que nós nos unimos mais uma vez, né, para a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje quem vai estar conosco é o nosso irmão Daniel Raposo. Ele é do Centro Espírita Ivon Costa e ele vai falar para a gente: comecemos em nós mesmos. Mas nós vamos ler aí uma leitura para a gente refletir mais um pouco e se harmonizando aí, acalmando, se conectando aí mais profundamente com os nossos irmãos. E a leitura que nós vamos ler hoje é a do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 46. Quem és? Tá aí, né? Então vamos lá. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que os erros dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então, essa é a reflexão, né, que o Emmanuel nos traz. Vamos guardar isso aí, refletir, pensar um pouco e aproveitando aí este momento, né, vamos fazer a nossa prece, nos conectando a esses irmãos espirituais que estão ao nosso lado, esses irmãos mentores do nosso estudo, mentores desta reflexão da tarde, agradecendo a oportunidade que temos para estudar e compreender estes ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente, receber
tudo que vai ser dito com disposição, com vontade, para que a gente possa colocá-los no nosso dia a dia, devagar, e irmos nos melhorando pouco a pouco. Afinal, somos criados para a perfeição, para sermos felizes. Então, que nós possamos ouvir, mas não só ouvir, praticar. Que os nossos corações se encham dessa luz e que possamos ser exemplos para os nossos irmãos nesta caminhada que estamos. Estamos juntos neste momento, então que possamos vibrar positivamente, enviando a essa espiritualidade amiga e benfeitora nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, para que a espiritualidade possa distribuir para todos aqueles nossos irmãos que necessitam de consolo, de fortalecimento, de compreensão. Que essa espiritualidade amiga, que essa espiritualidade mentora envolva o nosso irmão Daniel neste momento, que ele seja intuído e inspirado, que ele possa nos passar essa reflexão que nos trouxe, de forma clara, de forma entendível, que nós possamos captar. Gratos por essa oportunidade bendita, vamos iniciar o nosso estudo da tarde, dando graças a Deus que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos chamar aí o Daniel. Boa tarde, Edicineia, querida Boa tarde. Boa tarde, Daniel, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente, tá? A gente, como eu disse, o Daniel vai falar para a gente, a reflexão. Comecemos em nós mesmos. Então, Daniel, fique à vontade, tá? Muito obrigado, Dice. Meu abraço aí virtual, mas muito apertado para Dirce, para Gisele, para todos os irmãos queridos do CEAP, em que a gente sempre é muito bem acolhido, né? A gente se sente sempre muito feliz, muito à vontade quando a gente está aqui junto. É a união, né, de pensamentos, de sentimentos que buscamos todos. A doutrina espírita que nos liberta, com o Evangelho de Jesus que nos consola. E nesta tarde, nesta hora que a gente estará aqui, trouxemos algumas pequenas reflexões a respeito do tema. Comecemos em nós mesmos. Comecemos em nós mesmos, depois, daqui a pouquinho, a gente vai começar a falar desse capítulo de um livro psicografado por Chico Xavier, mas antes disso, quando eu li este capítulo e interligando as situações que eu vivo e que outras pessoas, na sua maioria, vivem também, na nossa, principalmente nessa atualidade, em que tudo é muito rápido, né? A tecnologia, a internet, é tudo muito fácil, rápido, e as buscas são cada vez maiores, no sentido material, no sentido também do lado espiritual. Mas sabemos que, por estarmos na carne, muitas vezes a gente coloca essas buscas, essas prioridades, muito voltada para o aspecto intelectual, que é um deles, mas principalmente no aspecto em que buscamos a satisfação de sentidos, a satisfação do nosso orgulho que ainda carregamos, a dar vazão a egoísmos. Por quê? Porque a gente fica buscando uma felicidade e que a gente não consegue, muitas vezes, chegar até ela, porque, na sua maioria, elas passam. Assim como tudo muito rápido vai passando, né, na nossa vida, nas nossas oportunidades. Então, muitas vezes a gente deposita tanto investimento e nas situações
em que visam, por exemplo, o nosso progresso no trabalho, o nosso progresso na questão financeira, econômica, tudo isso muito justo e necessário, porque são primordiais para a manutenção da nossa vida física, né? Da família, da estrutura, mas nós sabemos que a vestimenta corporal é um instrumento de algo muito mais amplo que é o espírito. E aí, muitas vezes, a gente se perde nestas buscas constantes e não achamos verdadeiramente felicidade que buscamos, o prazer verdadeiro que poderia estar conosco dentro da nossa paz de consciência. Então, quando eu li esse capítulo, Comecemos em Nós Mesmos, André Luiz, ele nos fala, vai nos dar dicas muito interessantes, de modo que a gente enxergue melhor o nosso porquê de estarmos aqui e como a gente deve agir para que a gente realmente se sinta mais sereno, que a gente realmente agregue a felicidade pelo nosso bem proceder nas diversas situações em que ele vai conversar conosco, né? E isso é algo que não passa e não tiram de nós se nós compreendermos melhor e praticarmos essas sugestões que giram em torno dessa temática, de começarmos a buscar sermos mais felizes, buscarmos a nossa evolução não focado exclusivamente na evolução do progresso material e do progresso intelectual, né, da manutenção, de satisfazer necessidades que sabemos que são passageiras, mas nós devemos focar o progresso espiritual, ou seja, o nosso progresso moral. Para isso, nós precisamos trabalhar várias questões e que não depende do outro, que depende exclusivamente de nós. Porque nós também, nessa frenética busca de felicidades passageiras, de objetivos temporários, nós, muitas vezes, transferimos para terceiros a necessidade de agir em conformidade com nossos interesses, em conformidade com as nossas buscas. Nós queremos, muitas vezes, transferir para essa pessoa, para aqueles que, por acaso, convivem de alguma forma conosco, seja na família, seja no trabalho, seja onde estiver, nós transferimos para ele o nosso perfil, querendo que ele haja da forma que vai nos agradar, da forma que vai nos satisfazer. Então, buscamos de forma, muitas vezes equivocada, essa felicidade, essa serenidade, essa satisfação íntima, depositando em terceiros as ações necessárias. E nós sabemos muito claramente que esse não é o caminho, não é? Porque cada um de nós temos a nossa caminhada, precisamos da nossa convivência, da nossa inter-relação, para que a gente vá um aprendendo com o outro, um tendo a oportunidade de auxiliar a outro, e outro a ser auxiliado, e assim vai, né? Então, à medida que nós vamos interrelacionando, nós vamos crescendo, não só intelectualmente, mas principalmente na questão moral, na questão da fraternidade, na questão do espírito. Então, o capítulo de hoje vai nesse sentido. E a gente vai ver que são sugestões simples, como sempre, né? Que nos trazem esses espíritos elevados, né? Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos e tantos e tantos outros, que nos trazem numa linguagem simples, mas muito profunda, muito grandiosa, e que a gente passe a atentar mais nas nossas mudanças íntimas, né? Que a gente busque essa felicidade no nosso proceder. Precisa iniciar em nós, e não o oposto. O oposto é trazer a felicidade para o próximo, mas a partir
da minha atitude para com esse próximo. Então, nós vamos poder projetar o livrinho, está aqui a capa dele, né? Que é Apostilas da Vida. Um livro fininho, fácil leitura, capítulos curtos, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós, como falamos no início, selecionamos o capítulo 11, Comecemos em Nós Mesmos. E André Luiz vai dar início falando para nós a primeira das suas sugestões para que a gente busque em nós mesmos essa melhoria, esse progresso íntimo que vai nos trazer felicidade que iremos agregar conosco. Citar, aí voltou, eu acho, né? Aí. Então vamos lá. Ele começa assim, ó: ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de que trabalho, carinho e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo ao bem quanto possuem. Então, André Luiz inicia falando: vamos ensinar a caridade, mas é ensinar impondo? Ensinar exigindo? Não, é ensinar pelo bom exemplo da nossa caridade para com o próximo. Mas somente a questão da caridade material, que é necessária, porque a gente acabou de falar, não é? O corpo precisa da manutenção. Então, aqueles que estão em dificuldades materiais também precisam da caridade material, assim como nós também, em algum momento, vamos precisar, de alguma forma. Mas é a caridade de doação de nós mesmos. É nós darmos de nós no ouvir, no falar, no acolher, não é? Naquelas situações em que a gente sorri para o próximo, em que a gente realmente estende a mão para o próximo. Hoje em dia está muito difícil para nós ouvirmos, não é verdade? Nós estamos falando muito, estamos numa correria muito louca e a gente muitas vezes não ouve. Ou se ouve, a gente não processa. Por quê? Porque nós estamos exclusivamente muito voltados para as nossas necessidades. O egoísmo nosso ele está muito aflorado. E com essa questão tecnológica é algo que a gente tem que dominar mais ainda, que a gente precisa saber falar, saber ouvir. E quantos não precisam, às vezes, nesse momento de pandemia, que nós, por exemplo, na nossa casa, colocamos a conversa fraterna por telefone, aí que nós temos que ouvir mesmo, porque quando estamos ao vivo, um perante o outro, é mais fácil a conversa, não é? No telefone você tem que aguardar, ouvir, processar, e aí no momento adequado falar. O outro também vai ter que ouvir, né? E aí nós vamos trocando essas informações com serenidade. Então, a caridade é dar de nós mesmos. Como? Através de trabalho, trabalho útil, seja ele qual for, trabalho no bem. O trabalho que a gente faz e é remunerado, podemos também trabalhar a caridade nele. Como? Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, nós podemos fazer o básico no trabalho. Vou dar um exemplo muito prático. Eu sou um atendente de balcão, não é? Alguém chega até nós perguntando sobre algum produto, se há disponibilidade e tudo mais. Então, o que acontece? Eu posso falar para a pessoa, tem ou não tem? Seco, friamente, não posso? Ou então, eu posso dar um sorriso, peraí, vou pegar aqui só um minutinho, pego o produto, mostro, falo ali as características, né? Trago às vezes até um outro para fazer uma comparação, para dar uma condição melhor para aquela pessoa escolher, decidir, não é? Tratar com educação, com calma, sem querer aquela pressa de vai comprar, não vai comprar, vai embora, né? Então, olha só quantas coisas que eu estou fazendo, que
porque eu estou trabalhando essa caridade, porque eu estou me doando muito além do que o trabalho exige na questão ali, né, do trabalho profissional, né, na questão monetária de salário. Eu estou fazendo muito mais. Eu estou me colocando no lugar daquela pessoa, né? E a gente vê que às vezes a pessoa está até com um semblante ruim, fechado, e naturalmente ela começa até a mudar, porque vê na minha atitude o acolhimento, a fraternidade. Então, nós estamos fazendo caridade. Então, não precisamos ir muito longe. É no dia a dia, a todo momento, nas constantes trocas de relações que a gente tem com todos no nosso dia a dia, né? E aí, o que vai acontecer? Aqueles que seguem esses passos meus, porque nós estamos sempre sendo observados, assim como nós observamos os outros, não é isso? Nós observamos bons e maus exemplos. Muitas vezes seguimos bons exemplos e também seguimos maus exemplos, tudo pelo livre-arbítrio. Mas muitos vão seguir esses meus passos, esse meu proceder, e virão ao meu encontro, oferecendo bem também, quanto possuem. Aí a troca de sintonias, de relação, que nos fazem só ganhar ambas as partes, não é isso? Por exemplo, todos nós aqui devemos ter tido a experiência de trabalho, um trabalho voluntário, um trabalho beneficente, em que a gente se junta com mais uma equipe para fazer algo em favor do próximo. Naquelas horas, todos estão ali imbuídos disso, estão em sintonia em doar de si, né? Então, muito naturalmente, um está auxiliando ao outro para que a tarefa saia da melhor maneira possível. É algo muito natural. Há um magnetismo muito grande quando a gente faz o bem e aqueles que também têm o ideal do bem se aproximam. O mesmo oposto, né? Quando a gente também está no mal, vamos também atrair aqueles que sintonizam com as ações, né, mais inferiores, né, mais, que são depreciativas e tudo mais. Então, que a gente tenha esse entendimento é o que o André Luiz está nos falando. Continua ele. Difunde a humildade, buscando a vontade divina com esquecimento de teus caprichos humanos. E os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. André Luiz nos traz aqui a virtude das mais importantes, que é a humildade. Tão importante que Jesus, nas suas bem-aventuranças, inicia com bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, com a humildade, nós damos o primeiro passo para que a gente trabalhe as demais virtudes. Porque a humildade, primeiramente, nos faz reconhecer a nós mesmos pequenos perante Deus, de forma natural, né? A humildade, ela nos traz a questão da gratidão por termos sido criados por Deus. E aí, a partir disso, nós começamos a nos deparar com várias situações em que a humildade vai favorecer a eu vencer as outras imperfeições minhas. Então, o que a André Luiz está falando? Vamos difundir a nossa humildade, buscando sempre a vontade de quem? Do nosso Criador, que é perfeito, que é justo, que é amor, que é misericórdia. E como eu posso dar esse passo? Esquecendo dos meus caprichos humanos, que são imperfeitos, que são passageiros. Então, é esquecer desses nossos interesses, dessas nossas frivolidades que a gente coloca em primeiro lugar, mas que não nos levam a lugar nenhum, que não nos trazem aquela paz verdadeira de consciência e a verdadeira felicidade que a gente já poderia estar sentindo ao trilharmos o caminho da humildade e do amor a Deus, inicialmente, passando por nós e chegando ao próximo. E aí, dentro das mesmas leis de atração, de magnetismo, os companheiros de ideal, fortalecidos pelo meu exemplo da humildade, vão se esquecer de si mesmos também.
calando o quê? Aquilo que eles têm ainda de vaidade, de orgulho, porque eles começam a enxergar no meu proceder algo que é possível e que eu transmito mais alegria. Apesar de estar trabalhando em mim ali, né, domando o meu orgulho, deixando de dar vazão aos meus caprichos, mas, por outro lado, eu estou me tornando a pessoa mais leve, mais serena, eu estou criando mais amizades, eu estou sendo acolhedor e sendo acolhido, não é mesmo? E isso vai atrair naturalmente outros que também pensam assim, mas não tinham ainda a certeza ou a fortaleza para poder seguir esse caminho. Mesma coisa, a atração será grandiosa. E muitos se sentem até envergonhados, né? Quando a gente está ali trabalhando de uma forma humilde, né? Deixando de lado esses interesses nossos caprichosos, aqueles que estão conosco ficam até um pouco sem graça, né? Enquanto que se eu estivesse ali sendo orgulhoso, às vezes numa atividade, mandão, né? Não pensando no outro, aí talvez outros estariam até se fortalecendo em também ser mandão, em também ser egoísta, e também pisar em cima dos outros, né? E quando o oposto, quando a gente age na humildade, favorecemos também que essa humildade se espalhe. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai lembrar de Jesus. Brilha a vossa luz, né? Propaga a fé, suportando os reveses de teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável, e quem te observar crescerá em otimismo e confiança. Muito bem, propagar a fé é apenas aquela ideia de nós falarmos, né? Como muita gente está acostumado a ouvir, de nós pregarmos. Não, isso é uma parte, né? Você divulgar algo que você acredita, né? Mas propagar a fé é essencialmente exemplificar. Se eu confio verdadeiramente em alguém, e esse alguém é Deus, nosso Pai, essa confiança ela tem que ser plena, de modo a que me fortaleça para que eu suporte as minhas dificuldades, os meus reveses, que vão acontecer e acontece na nossa caminhada. Então, como eu estou suportando? Com revolta ou com resignação? Se eu estou suportando com resignação, eu estou demonstrando que a minha fé está robusta. Se eu estou suportando ou não suportando, né, com revolta, os obstáculos, eu estou demonstrando que a minha fé está muito precária e às vezes nem existe, né? Ou seja, é digno de misericórdia, porque muitos agem assim, com fé nenhuma ou muito pequena. Então, entram na descrença, entram na revolta, e aí somente sofrem mais e favorecem o sofrimento de outros que acabam se harmonizando com esse tipo de proceder, né? Aí aquela questão, vamos buscar sempre aquele caminho que é o do amor, que é colocado sempre em primeiro lugar na nossa caminhada. Só que muitas vezes a gente passa por esse caminho do amor e não percebe. E acabamos suportando o caminho da dor para que a gente comece a fazer o autoconhecimento e comecemos a mudar. Comecemos a tomar um rumo novo, que é esse aqui que o André Luiz está falando. Então, quando eu suporto esses reveses, né, com fé, com resignação, com compreensão, mas sem parar, agindo, né, não é me entregando, com valor moral, com fortaleza que ele fala infatigável, isso é ação constante, confiança plena em ação, né? Quem me observar também vai crescer em otimismo e confiança. Então, se nós temos esse entendimento, a nossa responsabilidade ela dobra, porque nós sabemos que estamos favorecendo a nós e a outros, porque estaremos frutificando pelo exemplo ali algo em outro que estava no pessimismo, que estava no desânimo,
E aí um vai ajudando ao outro. Cada um de nós vai cooperando com Deus na evolução íntima e também na evolução coletiva daqueles que conosco convivem. Voltando lá a Jesus, brilha a vossa luz para que todos vejam e glorifiquem a Deus. Então nós temos luz. Jesus não ia falar isso por acaso, nós temos luz. Ela não pode ser escondida, né, sob o alqueire, nós temos que brilhá-la. Pode ser um parede de fósforo, eu sempre falo isso nos meus estudos, pode ser um parede de fósforo, mas vamos acender, porque se a gente está em meio de treva, o que é o parede de fósforo? É muita luz, para quem estava vendo somente a treva. Então, brilhemos ela sem falsa modéstia. Vamos fazer ao outro o que gostaria que fizesse conosco, de forma serena e transparente. Nós estaremos trilhando esse caminho de André Luiz. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e aparando sem reclamar. Desculpa, eu não sei se é aparando aqui que eu errei ou se a princípio é amparando, mas depois eu vou reler lá no livro. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão. Paciência, outra virtude, mas precisamos antes, que a gente falou agora há pouco, da humildade. Para a gente ser paciente, para a gente suportar problemas, dores, ataques, traições, precisamos antes da humildade. E aí, ele traz agora a situação para o inimigo que Jesus fala, né? Amai vosso inimigo. Por quê? Quando eu tolero aqueles que estão sendo instrumentos de dor, eu estou fazendo o melhor por ele, porque eu começo a ver nele alguém que é necessitado, alguém que está em sofrimento, em dores, apesar de não demonstrar aquilo, demonstrar uma falsa superioridade que não tem, né? Então, eu estou sendo caridoso. E quando eu trabalho assim, sem desânimo, que ele fala, né? Sem reclamar, com resignação, mas nunca na inércia, fazendo sempre, não fazendo, né? O que estão fazendo conosco de forma errônea, mas o contrário, o que Jesus fez, né? O tempo inteiro, principalmente naquela etapa final, né? Do julgamento, das injustiças, da condenação, dos açoites, das cusparadas, da crucificação, e ele pedindo perdão para todos nós, que não sabíamos o que estávamos fazendo, né? E hoje nós nos voltamos a Jesus, né? Pelo seu exemplo grandioso de todas essas virtudes que a gente está falando aqui e muito mais. E aí, todos que nos observam quando a gente age assim como nós observamos Jesus, vão fazer o quê? Vão se esforçar para domar os seus impulsos inferiores, né? E vão buscar essa compreensão do próximo, dos erros que o próximo comete para conosco. Isso é humildade, paciência e caridade. E lembrando lá, e o Livro dos Espíritos, né? Como é a caridade para Jesus? É benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, né? E perdão das ofensas. É assim que é a caridade para Jesus e é essa que a gente tem que buscar. É difícil? É, mas precisamos dar os passos iniciais. Vamos caminhando. É isso que é a proposta de André Luiz aqui, para que a gente vá trabalhando isso, começando sempre em nós. E não querer que comece no outro, que o outro modifique, que o outro seja do jeito que eu gostaria que ele fosse. E que muitas vezes, na maioria dele, eu não sou, né? Vamos lá. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza, e os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço de extinção da maldade. Nós passamos muito por essas situações, né, principalmente
de tempo em tempo, mas temos passado aí, né? Agora com o exemplo que teve, né, em Petrópolis, devastação, né, da chuva que tomou a cidade, quantos mortos, né? Então, todos se unindo em campanhas para o auxílio, né, material e de outras ordens, para ajudar tantos irmãos. Plantando bondade, exalando bondade, mesmo que para isso precisássemos de uma tragédia, né? O ideal é que a gente já se habitue a plantar essa bondade em todas as nossas ações. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Se eu estou lá no atendente, o que eu posso fazer de melhor nesse meu atendimento? Como eu gostaria de ser tratado? E aí, se eu me esforço nisso, eu estou plantando essa bondade. Estou, como ele diz aqui, trabalhando a minha tolerância, a gentileza. Quantas vezes a gente entra no nosso elevador do prédio e não dá um bom dia? Ah, fulano não me responde, então não vou falar. Olha aí. Aí é o magnetismo, é a sintonia. Vamos dar bom dia, ainda vamos dar um sorriso. Porque se ele não responder, nós já estamos nos protegendo, no mínimo, de recebermos esses dados daquele que está em conflitos íntimos, que estão fazendo sofrer. E no dia seguinte, quando eu me deparar de novo com ele, vou dar bom dia de novo, vou dar um sorriso, e nós sentiremos aos poucos que isso vai afetá-lo positivamente. E é o que ele fala aqui: inspiração para o esforço de extinção da maldade. Começamos a inspirar pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras e pelas nossas ações a tolerância, a gentileza. É aquela frase que todo mundo conhece, né? E uma frase muito sábia, né? Gentileza gera gentileza. E é verdade, absolutamente verdade. É o que precisamos fazer. Por quê? Voltando. Primeiro, estamos nos protegendo de absorvermos esses dardos, né, que a gente fala na doutrina, né, mentais, negativos. E, segundo, estamos exalando atitudes boas, bondade, gentileza, tolerância, paciência, indulgência, e isso vai aos poucos afetando a outros positivamente, mesmo que num primeiro momento não aceitem, persistam naquelas ações ruins, mas vai ficando ali marcado. Em determinados momentos vão aflorar essa bondade, essa gentileza, essa tolerância também no próximo. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Tenhamos muita atenção. Os momentos de prazer, descontração, serenidade, alegrias, eles existem e são muito bem-vindos na nossa convivência fraterna com os irmãos, né? Mas tenhamos também sempre em mente que há as oportunidades do serviço, da responsabilidade que nos chama, e aí precisamos doar de nós, verdadeiramente, né? E isso nós precisamos ter aquilo que o Chico ouviu de Emmanuel: disciplina, 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 para nós realmente enxergarmos algo além de nós mesmos. Quando a gente se coloca e se entrega com responsabilidade no trabalho útil, no trabalho no bem, na autodominação das nossas imperfeições, a gente está seguindo essa linha que o André Luiz está falando aqui. E o que vai acontecer? Aqueles que estão no mesmo ideal vão se fortalecer também e vamos nos unir para esse trabalho, para essas ações saírem cada vez melhores, não é verdade? Mas aqueles que ainda estão mais ligados às seus interesses, né? Às suas buscas, agora não vou me fazer isso não estou pronto para isso, vão ficar um pouco envergonhados por conta da sua ociosidade em determinadas situações. E isso acontece
muitas vezes, não é mesmo? Todos nós já passamos por vários casos assim, tenho certeza. Né? Às vezes está numa atividade, fazendo ali o melhor, o companheiro do lado está ali, né, meio encostado, aí você continua fazendo, está tudo certo fazendo, daqui a pouco ele vai ficar meio envergonhado, vai sair até de perto, né? Tem alguns que ainda são tão assim que eles envergonham, mas continua lá, né? Tenhamos misericórdia, porque são pessoas que ainda necessitam acordar para essa responsabilidade, porque quanto mais a gente segue essa responsabilidade íntima nossa, mais liberto nós estaremos em consciência dos nossos débitos. A gente começa a ver que nós estamos dando conta, nós estamos quitando, nós estamos avançando. Isso nos traz fortaleza e paz em consciência. Enquanto que eu fico ali, ocioso, me entregando, né, para minhas mazelas íntimas, eu vou criando mais débito, eu vou ficando mais escravo dessas situações que eu não estou me vencendo, que eu estou sendo vencido pelas minhas imperfeições. Então, hajamos assim, porque naturalmente será o melhor para nós e o exemplo vai brilhar. Pode ser que não de imediato, mas no momento adequado vai tocar na consciência daqueles que estão no nosso convívio. As boas obras começam de nós mesmos, voltando ao que a gente comentou. Não apostemos que a felicidade, o bem maior, vai vir de fora para nós. Não é? Porque quando a gente enxerga boas obras no próximo, a gente só quer se favorecer daquelas boas obras. Né? É bonito e é comovedor, todos nós sabemos disso, quando nós nos deparamos com boas obras. Quantos exemplos nós temos, né? Aí de missionários, caridosos ao extremo, que se doaram exclusivamente em favor do próximo, que nos traz até filmes, né? Livros, e a gente até se emociona quando toma conhecimento. Mas isso é exemplo para que nos impulsionem para que a gente também comece em nós as boas obras. É preciso que inicie em nós. E essa boa obra começa em relação à minha reforma íntima. É a primeira boa obra que nós devemos fazer, porque sem ela eu não consigo expandir essas obras para terceiros. A gente precisa fazer essa boa obra na nossa reforma íntima, constante, não é? Para que a gente também, através dessa reforma íntima, já estamos fazendo a boa obra para o próximo. Como? Pelo exemplo que a gente está estudando aqui. Brilhe a vossa luz. E, a partir disso, atuando em favor do próximo pela autodoação, das diversas maneiras que nós podemos elencar aí e ficar 2 dias falando, que basta a gente conviver para a gente ter a oportunidade de fazer essas boas obras. Educaremos educando-nos, né? Mesma coisa. A gente precisa primeiro nos educar. Temos que lembrar, né, de Santo Agostinho sempre. Toda noite fazemos aquela revista, aquela autoanálise. Começarmos a avaliar como foi meu dia. O que eu acertei? Ótimo. Estamos no caminho certo. Mas o que eu errei? Aonde que eu estou devendo? Então, o que eu posso fazer para retificar aquele erro? Para reparar? O que eu vou estar atento amanhã para não tornar a seguir esse erro novamente? Então, a partir disso, eu começo a me educar, a me reformar, para que eu, pelo meu exemplo, possa educar ao próximo. Sempre respeitando o ponto de cada um. Porque cada um de nós estamos, apesar de estarmos todos no planeta de provas e expiações, mas temos a nossa caminhada evolutiva. Né? Uns têm uma facilidade para tal situação, outros só têm mais fraquezas para determinadas áreas. E aí nós precisamos dessa lei de sociedade, precisamos dessa convivência para que a gente justamente vá um auxiliando ao outro a vencer cada um as suas imperfeições. Daí começa o bom exemplo, daí começa a nossa educação íntima e a educação ao próximo, pelo nosso exemplo, pelo nosso proceder.
Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovar-nos. A gente renova tanta coisa, né? A gente muda de carro. Ah, tá velho, vou trocar. Ah, eu vou pintar a minha casa. Tá com a pintura feia. Ah, essa roupa aqui já deu, não tá, já estou cansado dela. Ah, eu vou tirar a barba. Estou cansado de barba. Vou pintar o cabelo. Quanta renovação que a gente faz, materialmente falando? O tempo inteiro, não é? O tempo inteiro. Mas e a renovação íntima? Nossa, em espírito, em relação àquele homem velho que Jesus sempre falou. Nós estamos buscando um homem novo em nós? Então, a gente precisa, para renovar essa paisagem da vida, porque nós podemos estar numa vida que externamente é maravilhosa, está tudo bem. Eu tenho a minha casa, o meu lar, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família bonita, mas como eu estou intimamente? Eu estou me sentindo bem em consciência ou estou em débito em várias atitudes ou omissões que eu caio em erro, que ainda, situações, imperfeições que ainda me dominam? É isso que a gente precisa trabalhar. A partir disso, eu posso estar numa situação externa até ruim, mas eu estou bem intimamente, eu consigo brilhar a luz. Mesmo que em dificuldades, uma família com problema, de não ter, às vezes, um trabalho que me dá um retorno razoável, de não ter, às vezes, nenhum lar assim que eu possa dignificar assim de excelente, né? Mas eu estou bem intimamente porque eu sou uma pessoa que acordo e procuro fazer no dia ao próximo aquilo que gostaria que fizesse comigo. Eu procuro travar em mim aquilo que me compele ao erro. Eu procuro me dominar e me conhecer. Eu estou renovado intimamente. E a partir daí eu começo a ver a vida de uma forma melhor. Eu começo a compreender as dificuldades, a dor do próximo, o sofrimento do outro, de uma forma muito mais ampla. E aí Jesus vem nos trazer, pelo seu exemplo, a vida maior, a vida do Espírito. Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Arquitetos da nossa evolução, somos nós mesmos, né? Então, façamos a partir de agora, vamos arquitetar esse nosso futuro a partir de agora, né? Seguindo o caminho do bem, o caminho de deixar de lado o homem velho e nos transformando nesse homem novo a partir do Evangelho de Jesus. Aí nós estaremos semeando, né? Para colhermos algo muito grandioso mais à frente. Mas já poderemos já usufruir disso ainda nessa existência. Então, comecemos desde já. E aí, como seremos conhecidos? Pela influência que a gente projeta naqueles que nos cercam. Quantos de nós percebemos a nossa responsabilidade perante outros? Começando na nossa família. Quantos de nós? E nós, espíritas, temos ainda essa responsabilidade maior, porque temos esse conhecimento libertador que nos chama a todo momento à consciência. E aí nós começamos a nos ver dentro do lar, dentro da profissão, dentro da casa espírita, dentro do meu condomínio, seja onde for. A gente começa a se ver com oportunidades que nós estamos ali colocados para trabalharmos, primeiramente, em nós, as nossas mazelas. E, segundo, ajudarmos o outro pela nossa influência, através do nosso exemplo. Então, ouçamos a nossa consciência, sejamos responsáveis. E aí, nós vamos perceber essa felicidade começando já em nós, em consciência, em nós mesmos, e favorecendo a outros, pelas ações que serão, às vezes, até imitadas, mas, principalmente, serão favorecidas para que as pessoas também repensem e mudem, né? Um caminho que, às vezes, não está também indo num rumo certo. E aí a gente vai se ajudando. Porque hoje eu estou fazendo isso, mas amanhã
Eu não estou livre de estar numa depressão, às vezes, por algum motivo que a gente não esperava e acontece conosco de repente. E aí é o momento que outros também chegam até nós, nos auxiliando, doando de si, porque é uma troca constante. Não estamos isentos. Daí a caridade ser a nossa salvação, de todos nós. Então, que a gente siga firme nessa caridade, nessa mudança íntima. Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. Voltando a Santo Agostinho, vamos nos autoconhecer, para que nós, agora, nos conhecendo, vamos nos aprimorando. E a partir disso, e esse aprimoramento, nós temos um modelo e guia, que é Jesus. Então, não há dúvidas do que nós precisamos fazer para nos aprimorarmos. Basta seguirmos Jesus. Basta vermos o seu exemplo, porque ele já está à frente. E deixou para nós esse caminho e confia em nós. Mas ele não quer apenas que eu me aprimore. Ele sabe e espera que quando eu me aprimoro, eu vou estar, como diz aqui o André Luiz, sendo intérprete de Jesus nas minhas ações. Ou seja, eu vou estar cooperando com Jesus e com Deus, nosso Pai. Nós estaremos como cooperadores. Isso é grandioso. É grandioso. Então, nós estaremos auxiliando. E essa turma de cooperadores, ela vai crescendo pelas nossas influências e pelas boas influências que a gente recebe também de outros, que também estão sendo cooperadores. Então, a gente começa num lar, numa família, que muitas vezes é difícil da gente interpretar o Cristo nas nossas ações, com determinadas parentes, com determinadas pessoas. Mas, quando a gente se esforça nisso, a gente começa a ser intérprete de Jesus naquele lar. E aí vamos ampliando, né? Vamos indo a partir do lar para outras searas. E aí nós vamos favorecendo essa interpretação de Jesus de forma coletiva, até que chegamos no planeta. E não é à toa que o planeta está rumando, né, para a nova etapa de regeneração, porque é a união das ações individuais daqueles que estão trabalhando em si como intérprete de Jesus. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos, primeiramente, sempre. Aquela luz que brilha, ela brilha primeiro nos iluminando. Então, é muito natural. A caridade que eu faço, que eu dou de mim em favor do próximo, que eu coloco no próximo a minha imagem, que eu me vejo nele, e aí eu procuro fazer o melhor a ele, é lógico, eu estou favorecendo primeiramente a mim, porque eu estou sendo beneficiado de imediato pela paz de consciência, de eu estar fazendo o melhor pelo outro. Então, quando eu trabalho nesse sentido, eu sou o primeiro a regenerar. Eu sou o primeiro a me regenerar e me favorecer, sempre, sempre. Da mesma forma, o oposto. Quando eu faço o mal, eu sou o primeiro afetado pelo mal. Por quê? Porque eu já lesei a minha consciência com um débito, que eu sei que terei que repará-lo, que terei que resgatá-lo, retificá-lo e expiá-lo em oportunidades futuras. Então, vamos seguir, né, esse caminho, porque é um caminho que Jesus nos deixa e é o único melhor para nós. Sigamos ao encontro do Mestre por esse caminho, amando, aprendendo e servindo. E o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. A ressurreição é a nossa renovação em espírito. É nós deixarmos para trás a ignorância, a insensatez, as nossas imperfeições, através das nossas constantes reencarnações e no nosso progresso contínuo, pautado no nosso esforço, na nossa boa vontade de nos melhorarmos, melhorando também ao próximo, e nós vamos no mesmo caminho que Jesus,
e estaremos cada vez mais próximos. Mas precisamos sempre amar, amando a Deus, a nós mesmos, ao próximo, ao inimigo, aprender e servir. Para isso, nós precisamos da humildade, porque aí, com a humildade, a gente serve, e serve ao próximo de nós mesmos, e compreendemos a lei natural, que é do amor. E aí seremos esses cooperadores, esses intérpretes de Jesus, e estaremos indo ao seu encontro, como ele estará cada vez mais próximo de nós, e isso é desde já. Bom, minha gente, eu acho que era isso que eu tinha. Aqui só uma reflexão que eu deixo, né? Quem depois quiser, pega lá o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o Homem de Bem, que nós teremos ali uma lista muito grande, mas que não se esgota, para que nós busquemos dentro de nós essa condição de homem de bem, que nada mais é que é o caminho de Jesus. É o nosso convite para a releitura daqueles que já leram várias vezes, eu sei disso, mas sempre importante a gente voltar nesse capítulo e fazer uma releitura. Era o que nós tínhamos para falar hoje. Agradeço a todos, mais uma vez, pela paciência de estar nos ouvindo, pela presença, né? E um abraço aí apertado, mesmo que virtual, para cada um de vocês. A gente te agradece, Daniel, pela reflexão, né? E aí, só falando que, a partir do momento que você falou de Santo Agostinho, né, dessa reflexão que ele faz, se a gente conseguir pelo menos fazer uma parte, né, a gente já está dando uma caminhada, porque aí, a partir do momento que a gente começa, que a gente tem essa reflexão, a gente sabe o que a gente pode melhorar. Aí a gente começa em nós mesmos. Mas a gente tem que se educar e conhecer essa doutrina consoladora que a gente tem, e a gente tem essa oportunidade. A gente é muito abençoado, né? Eu falo que é muito bom. Ô, Daniel, muito obrigada. Receba o nosso abraço carinhoso. Obrigada, a gente agradece. São companheiros que nos sustentam e a gente continua o trabalho, né? Assim, vamos nos sustentando. Isso aí. Então, vamos conversar com Jesus, agradecer por esses motivos de alegria que tivemos essa tarde. Mestre querido, agradecemos por nos trazer, através de Kardec, esse irmão querido que relembramos esse mês também, esses ensinos que clareiam os nossos entendimentos, esses ensinos que nos trazem um novo padrão para a nossa vida. Que possamos ser fortes, ser coerentes, ser aqueles estudiosos que conseguem, através da sua transformação, transformar todos que estão ao redor. Que possamos colocar em nossas mãos o que foi colocado em nossos corações através das palavras. Que sejamos instrumentos da paz do mundo, da harmonia entre os homens, da felicidade na terra. Agradecemos por esses momentos, por esses irmãos, por esse estudo tão profundo. Agradecemos pela oportunidade do trabalho e por essas casas que nos abraçam. Agradecemos a todos. Que assim seja. Assim seja, né, meus irmãos? Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Gi, muito obrigada. E vocês, meus irmãos, muito bom tê-los aqui. Obrigado pela presença, tá? Contamos com vocês na próxima quinta-feira para mais uma reflexão. Uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.